Programa Atividade chegando para mais uma edição. Estamos aí, começando nosso programa, que está há 33 anos e meio no ar, ininterruptamente, né? Sempre abordando todos os temas, né? Que são temas palpitantes, né? Fazem parte aqui da nossa abordagem diária, aqui, né? Da nossa pauta diária do nosso programa Atividade. Muito bem, mas começamos, como tradicionalmente acontece, com o futebol. Tivemos ontem no Beira-Rio, o Internacional enfrentando o Flamengo, que é uma grande equipe, está em segundo no Campeonato Brasileiro, e dizia, quando chegou em Porto Alegre, aqui para repórteres, não, nós precisamos de 3 pontos para ir atrás do Palmeiras, que é o líder. E o Internacional surpreendeu, né, o seu Pesolano, que eu acho que é um argentino, que é muito bom, treinador, montou uma equipe e que deu um resultado. O Internacional, inclusive, eu diria que perdeu 3 pontos, poderia ter vencido a partida, né? Por uma falha da própria equipe, daquele que foi um expoente ontem na equipe, que é o Alan Patrick, mas o Alan Patrick foi, até prova em contrário, o responsável pelo gol que sofreu o Internacional. Mas é do jogo, é do futebol. Mas, enfim, com essa movimentação toda da tabela, aconteceu o Grêmio que não jogou, até porque ele não pode jogar, porque tem um compromisso, né, de Sul-Americana. Então, o que acontece? O Grêmio tem um jogo a menos que o Internacional. Então, por isso também o Grêmio sofreu essa queda de ir para a zona do rebaixamento. Muito bem. Milton Calil, Colorado, me diz o que você achou ontem do jogo, e, enfim, que poderia ter faturado os 3 pontos, que o Internacional precisa, né? Mas, enfim, foi um bom resultado, um empate. Perder é que não se pode. Teve o Internacional, o time ontem teve vergonha, jogou com denodo, com força, com vontade, com aplicação, né? Um esquema de jogo conveniente para as suas limitações. O treinador, como disse o Silvio, aí, é um treinador que tem capacidade de armar o seu time na maneira como ele quer, né? E ontem ele quis fazer o Internacional mais não digo defensivo, mas mais marcador, como não tinha sido nas últimas partidas, aí que foi um problema. Tem uma situação aqui no Internacional, as situações do Internacional são situações dramáticas quase, né? Primeiro teve essa semana um episódio, eu não vou nem entrar porque tem problema de colegas da gente aí, que na verdade não foi o Internacional culpado, foi um descuido, descuido do defensor do Internacional, ou seja, do escritório que atende o Internacional há muitos anos. A gente compreende que essas modernidades aí, quando pega do IA, quando pega algum descuido ou alguém menos atento, de repente pode levar uma tropeção, né? E eu, por exemplo, até falando de futebol, mas vou misturar um pouco, esse episódio do Internacional no julgamento desse menino aí, do Gabriel, há 2 dias, ele, na verdade, o Internacional não tem nada a ver com isso, foi um escritório que defende o Internacional, e muito bem, há muitos anos, então, alguns advogados conhecidos, o escritório de respeito de Porto Alegre, e houve um descuido. A gente, como torcedor colorado, já fica pensando tudo que é decorrência da desgestão que o Internacional está sofrendo nesses últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos. Porque a gente não imagina que um escritório de advocacia com a capacidade que tem com a experiência que tem, que é muito importante, né, tenha tropeçado num equívoco, de um fake do IA. É um troço absurdo, né? Eu imagino o seguinte: o escritório não está recebendo, então o estagiário que foi tratar do assunto, o titular disse, olha, esse negócio é importante, mas eu não quero nem entrar nesse problema, até que poderia enfrentar um problema de ética que não teremos, que o escritório não merece, inclusive, né? Isso acontece em todas as atividades, né? Bom, mas eu queria fazer uma referência ainda, só para continuar, a respeito ainda do Internacional. Eu ontem não pude ir ao futebol, eu geralmente gosto de ir ao futebol,
Ontem eu tive um compromisso até perto do começo do jogo, que era cedo, não deu tempo para deslocar. Mas é lamentável que um jogo do Inter e Flamengo, eu não tenho nenhuma estatística aqui, mas Inter e Flamengo, na primeira rodada do segundo turno, o Internacional precisando ganhar, independente de ter o tempo ruim ou mais ou menos, ter menos de 15 mil pessoas no estádio Beira-Rio, é lamentável. Isso revela a descrença da torcida. A gente já não sabe se a descrença é no time, é na gestão que está sendo criticada em todas as frentes aí, ou uma descrença no próprio clube. Né? Mas não é possível que a torcida internacional, com toda essa potência que tenha, não consiga num jogo Inter e Flamengo, que provavelmente seja nos últimos anos o menor público deste clássico brasileiro no Beira-Rio, né? Não assistir uma boa exibição do seu clube, do seu time, porque não acredita. Eu lamento. A partida de ontem foi o Internacional, teve o Flamengo, não disse a que veio, né? E o Internacional jogou muito bem. A defesa foi consistente. O goleiro que estreou ontem fez 2 defesas importantes, né? O Flamengo quase não chutou em gol, né? E o golo do Flamengo foi uma falha de 2 jogadores, do Alan Patrick, que já devia ter saído há alguns minutos, foi segurar a bola e levou, a bola saiu, desmontou o sistema defensivo, porque teve um espaço muito grande para o jogador que o desarmou, e chegou na área e o lateral do Internacional, em vez de chutar a bola, ele chutou a bola para dentro da área. Então era para tomar o golo mesmo. Nessa fase ruim dos nossos times, ontem o Internacional, nesse golo do Flamengo, provou que a fase não é boa. Mas tem chance agora. O Internacional tem uma próxima partida com o Palmeiras, depois alivia um pouco a sua tabela, e daí poderá, talvez, com 2 ou 3 vitórias, sair fora dessa zona indesejável de todo, né? E o Grêmio também vai acontecer a mesma coisa. O Grêmio também, o time do Grêmio sofre muito, mas no Campeonato Brasileiro ele vai sair dessa zona do rebaixamento, tenho certeza. Não talvez com o jogo atrasado, porque o jogo atrasado é com o Botafogo, é um jogo difícil, é lá no Rio, gramado sintético, aquelas coisas todas, né? E o Botafogo tentando pontuar. Mas, de qualquer forma, acho que o Grêmio também tem chance pela tabela aí de melhorar a sua posição. E independente, para terminar, creio que com o empate de ontem, com o empate da semana passada, de domingo do Flamengo, e a vitória ontem do Palmeiras, o campeonato está praticamente terminado. Incrível, incrível. Eduardo Donés, aniversariante, que agora não disse nada, não deu o endereço. Claro, mas estão esperando champanhe. Carioca. Não, parece que tem um costelão. Carioca, tá vindo da fronteira. Tá vindo da fronteira. Deve chegar breve. O Uruguaiano é longe. Porque os cariocas, essa é a maneira eles parecem andando no Rio, inclusive. A história do Rio tem aquela história da feijoada, na beira da praia. O cara se encontra com um sujeito na beira da praia, paga toda a despesa da praia, não sei o que, o carioca já se turma, chega lá, daqui a pouco, não, mas vamos lá em casa, vamos fazer uma feijoada amanhã, e vai embora e nunca mais vê o cara. Isso é comum, né? Mas o Eduardo Dornelles, ele é... Não é o caso do Dr. Dornelles, claro. Né? Ele é Zequinha, então, não sei se acompanhasse a rodada de ontem envolvendo o Internacional aqui no Beira-Rio. Acho que o Internacional fez um negócio interessante, jogou direitinho, fez um ponto, tá fora, então eu acho que a dupla Grenal tem que ir equilibrando aí, não cair, não rebaixar, tá bom, acho que é lucro no Campeonato Brasileiro. De fato. Bom, de trás para frente, então. O costelão tá vindo em pé, tá vindo aí na cabeceira da pista, aí logo chega aí pra gente assar e comemorar. Vamos gravar, tá gravando. No meio da semana é complicado a gente parar para fazer uma coisa, mas a gente vai fazer, com certeza. E a dupla Grenal. Bom, o Inter realmente se reinventou, né? O Inter surpreendeu, de fato, e já foi dito tudo aqui que deveria ser dito. E realmente também acho que ele perdeu os pontos, porque
não ganhou ali por pouco, por detalhe. O Grêmio precisa ganhar hoje, né, para não ficar chato, porque eu acho que ele vai passar uma semana no Z4, porque vai ter uma suspensão, vai ficar uma semana. Então, para amenizar essa semana vindoura, amarga, seria interessante ganhar hoje, né, para compensar. Depois, naturalmente, eu acho que vai sair, não vai permanecer. E o Dr. Calil falou algo muito interessante, disse que misturou o assunto, mas eu acho que os assuntos são naturalmente misturados, que é o juridiquês futebolístico, né? E o futebol, que é a questão essa da inteligência artificial e que os colegas advogados assumiram como verdadeira ali um vídeo, né? Um áudio, e depois se viu que era algo criado pela inteligência artificial. E é interessante como nós advogados, doutor Calil, nós somos assim, somos perfeitos, né? Nós somos perfeitos. Aos olhos da lei, nós somos o único operador do direito perfeito, porque não podemos errar. O que escrevemos numa petição, muitas vezes não pode ser reescrito. Né? Se escreve uma vez, o que se deixou de escrever, perdeu o prazo, perdeu a chance. Né? Se escreveu demais, o juiz pode dizer, não, é ato atentatório, multa nele. Ou seja, nós sempre estamos numa situação bem no fio da navalha. E eu trago aqui a mesa para essa questão em defesa dos nossos colegas que estão atuando ali em favor do Colorado, o julgamento do Pleno do Pleno do Tribunal de Justiça de São Paulo, que arquivou um processo contra um juiz de São Paulo que usou inteligência artificial para fazer uma decisão, e essa inteligência artificial criou jurisprudência, inventou jurisprudência. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, o órgão especial, ao receber essa denúncia, disse, não, os juízes estão aprendendo a usar a inteligência artificial. Aí é fácil. Não houve dolo. Aí é fácil. Não houve má fé. Não houve interferência no resultado, então vamos arquivar esse processo administrativo enquanto nossos colegas lá estão sendo massacrados injustamente. Tudo bem. Então tá. Vamos adiante. Essa questão, eu posso falar, só para não perder essa chance, é o seguinte, quando a gente nunca diz que o juiz erra, nós advogados, aproveitando que o Dornelles trouxe aqui, nós nunca dissemos, o advogado que se presta jamais vai dizer que o juiz erra, se equivoca, né? Ele se equivoca. E quando tu vai demonstrar para o juiz, tu vai conversar com ele, e demonstrar para ele que ele se equivocou, ele diz, pai, é uma pena, doutor, recorra. É isso que ele te diz, é muito fácil, né? Exato. Dizer que o juiz erra, o sujeito fica marcado na paleta. Né? Depois não passe por lá o teu processo. É um equívoco aqui, bababá dessa parte. Exato. Então recorra, doutor. Então tá. Vamos de Banrisul, então. A Tereza Cristina parece estar aceitando o serviço do Bolsonaro, hein? Pois é. Do Flávio. Aí. Negou primeiro e agora aceitou. Vamos ver. Ela queria ser presidente do Senado. Por isso. Muito bem, vamos adiante. Então, falando do Banrisul, tá, minha gente? Olha aqui, ó. A vida muda, minha gente. Mas muda mesmo. A vida muda. Os planos crescem e os negócios seguem em movimento. Em alguns momentos, o que faz a diferença é contar com o crédito do jeito absolutamente certo. São soluções de crédito para pessoas físicas e jurídicas com diferentes modalidades de contratação simplificada e soluções de crédito com ótimas taxas, tudo com a segurança de um banco que conhece você e entende o seu negócio. No Banrisul, tá com crédito. Saiba mais em banrisul.com.br/tá com crédito. Mensagem Banrisul, assista aí. Desculpa, tá com crédito. Molhou? Não. Tá com crédito. Renovação do ano passado. Desculpa, chefe, tá com crédito. No Banrisul, muita gente tá com crédito. Quer fazer aquela viagem? Vai decorar o apartamento. Quer quitar uma dívida? Tá com crédito Banrisul. Sujeito à análise de crédito. Então, falando, sabe de quem, minha gente? Vamos falar aqui do
os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, tá bom? Aí eu falo de TAP, Transportes Aéreos Portugueses, tá bom? Maravilhas de voos, né? 11 horas, direto Porto Alegre, Aeroporto Salgado Filho, até Lisboa, Portugal, evidentemente, Europa, em 11 horas um voo direto. Aeronaves de última geração, só coisa boa, tá bom? De Porto Alegre a Lisboa, então 11 horas de voo saindo do Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Então, quer viajar à Europa ou qualquer destino do planeta, Porto Alegre, Lisboa, Lisboa, Portugal, Europa e qualquer destino que você pretenda se estabelecer, passear, etc, tal, negociar, tudo pela TAP, tá bom? Aí vamos adiante, então. Agora nós vamos falar de vinhos do mundo importador, a melhor importadora de vinhos do Brasil. 30 anos está comemorando vinhos do mundo importadora, com 4 lojas em Porto Alegre, e ainda, mais ainda, nós temos as frentes de Salvador, Bahia, enorme, a distribuição por lá, e São Paulo também, tá? Se a primeira etapa surpreendeu, prepare-se para a segunda. O Imposto Zero continua e agora reúne uma seleção especial de vinhos da Espanha, Itália e Portugal. 3 grandes referências do vinho mundial em mais uma etapa da maior edição dos 30 anos da Vinhos do Mundo. 30 anos da Vinhos do Mundo, olha aqui, ó. Passe uma de nossas lojas, Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Alípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493, se beber, não dirija, tá bom? Tá aí, ó, só coisa boa. Todos os cartões de crédito são muito bem-vindos, parcelamentos, se a compra é pesadinha, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio, gratuitamente, estacionamento cortesia, com segurança, e lá mais uma seleção de vinhos nacionais importados para que você possa, né, equipar aí cada vez mais, né, a sua adega, né? Tem instrumentos para o seu bar, sua adega, tem delicatessen, né? Tem tudo de bom lá na Vinhos do Mundo Importador, a melhor importador de vinhos do Brasil. Fala, Nilton Calil. No dia 30 de julho de 1906, nasceu um ilustre gaúcho, que demorou a ser um ilustre, mas que o é hoje, o poeta Mário Quintana, Sim. que hoje estaria fazendo aniversário, faleceu há 32 anos, em 1994. Né? A homenagem à cultura e a homenagem a todos nós... Grande poeta, né? Gostaria de jornalista, fazer... né, também. Jornalista. Jornalista. Eu, como quando eu frequentava aí, era presidente da Federação de Esgrima, eu ia muito na redação do Correio do Povo, falar com o saudoso, e naquela época já era antigo, Túlio de Rose, que foi um jornalista muito importante na época da Caldas Júnior no esporte, nas folhas da tarde, folha do esporte, folha esportiva e folha da manhã, e estava sempre lá o poeta, era interessante, era uma pessoa... Poeta Quintana. Fazendo referência ao Mário Quintana e homenageando a ele, né, eu queria dizer que o poema mais popular do Quintana, que ele enfrentou com humor e leveza, transformando a resistência, as dificuldades em liberdade e esperança, ele diz assim, na sua parte principal: todos esses que aí estão, eu fui um péssimo sempre decorador, então eu trouxe por escrito porque eu fui buscar isso, né? Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Né? E ele dizia mais sobre as utopias: se as coisas são inatingíveis, o oral não é motivo para não querê-las. E sobre os poemas ele falava: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde. São poemas, né? E na Rua dos Cataventos, que ele morou na Rua dos Cataventos, onde é o antigo Hotel Majestic, ele fez um poema e disse lá pela Santa: escrevo diante da janela aberta, né? E ele dizia que o tempo é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. E envelhecer, né, que todos nós envelhecemos, antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm, né? Então, esse momento que o Silva me deu aqui no programa, eu resolvi trazer um pouco da nossa cultura, do nosso sentimento, essa figura do nosso sentimento, singular, de uma figura né? Mário singular, Quintana, né? Do Mário Quintana, que
que tem exemplos aí, nós temos hoje exposições dele, temos Uma livros dele referência sendo da cultura reeditados, uma nacional. referência de cultura, virou um poeta Reconhecido internacionalmente. internacionalmente. Importante para nós isso, eu acho que foi importante a gente, né? A gente trata tanto de agruras aqui no programa e de posicionamentos, vamos dizer assim, meio estranhos, né? E até é importante que a gente faça um homem que não fez mal a ninguém, ao contrário, só nos trouxe o bem, né? Muito bem. E aí, Donés? De fato, uma lembrança muito importante. Nas escolas, as crianças estudam Mário Quintana e muitas vezes não têm a dimensão do que ele foi, da importância dele, e não dão o valor necessário e devido para os poemas, para as criações dele. Realmente é um artista, personagem do Rio Grande do Sul que merece todo o nosso respeito. De fato, bela lembrança. Não, e como a carne do aniversário, ele é do Alegrete também, um pouco longe também, mas ele chegou aqui em Porto Alegre há mais tempo, né? Vamos falar de green benefícios, e eu falo também de recursos humanos. Isso é vital na empresa, né? Uma empresa pés no chão, quer progresso e ter os melhores colaboradores, tem que pensar muito no RH. E aí, green benefícios sabe tudo, muito mais que um cartão. Benefícios para o seu time e que facilitam a rotina do seu RH. Na Green, você encontra soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde. E tem mais, contamos com parceiros que ampliam ainda mais o cuidado com a sua equipe. Contrate o Total Pass com a Green e aproveite condições especiais com 3 meses grátis e até 3 dependentes sem custo. Green Benefícios, muito, muito mais que um cartão. É uma empresa genuinamente gaúcha, né? Nosso rincão, nosso torrão gaúcho, e com desempenho de primeira grandeza em todo o território nacional, na Green, por toda a sua qualidade, né? Toda a sua estatura nesse segmento tão importante que é o que transita a Green Benefícios. Green Benefícios, muito mais que um cartão. Tá bom, e o CIE também está aí mostrando, né, a sua competência, né, em propor e estabelecer e dar essa oportunidade aos jovens de procurarem, né, suas vias, suas ruas, seus destinos profissionais. Então, CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, importante. Há 60 anos, o CIE está transformando a realidade da juventude brasileira. Olha só que missão tem o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, nosso aqui do Rio Grande do Sul. Assista agora a mensagem do CIE. A transformação começa aqui. Uma nova era de conexões e inclusão produtiva. Um ambiente onde talentos se desenvolvem e novas oportunidades surgem a cada dia. Nosso propósito permanece: aproximar gerações e construir oportunidades. Porque acreditamos que cada jornada profissional começa com um primeiro passo. E estamos aqui para guiá-lo. Uma nova versão do CIE-RS, onde as oportunidades se encontram. Muito bem, vamos agora aqui ao jornal que nos orgulha demais, né? 93 anos, Jornal do Comércio. É um jornal espetacular, né? Jornal de Economia, Jornal de Negócios do Estado do Rio Grande do Sul. Espetacular. Olha a capa do Jornal do Comércio de hoje, muito bem elaborada, uma plástica singular, tudo de bom. Leilão de ferrovias no sul do Brasil ficará para 2027. Temos aqui, Farsul diz que maior parte da dívida rural está fora de medida provisória da renegociação. Prefeito espera, né, lá esse desenvolvimento. Prefeito espera investimentos após concessão do aeroporto de Santo Ângelo. Lá em Santo Ângelo, isso aí. Futuro do Estádio Olímpico, olha só, deverá ser definido um acordo na próxima semana. Oxalá que aconteçam as trocas de chaves, né, entre Arena e Olímpico aí, para acabar essa novela também aí. Aquilo lá está se deteriorando, tá, a população no entorno ali na zenha do estádio, do antigo Estádio Olímpico, está apavorada, né? Porque o pessoal invade aquilo ali, tem moradores lá já invadindo, né? Esses chamados moradores de rua e tal, e se torna uma região perigosa, né? Aquele espaço enorme do antigo Estádio Olímpico, ali a deriva, né? E aí a bandidagem vai chegando. É um ambiente, né, fértil para essa turma aí se esconder e tal,
fazer suas bases, tá? Então, oxalá que isso aconteça. Banco Central dos Estados Unidos mantém taxa de juros em 3,5% e 3,75% ao ano. E por aí vai. Rio Grande do Sul registra 85 cidades afetadas pelas chuvas. É um horror isso aí. Né? Os nossos irmãos aí perdendo casa, seus pertences, refrigerador, fogão, colchão, cama. Meu Deus do céu, né? Olha aqui, é uma tristeza isso aí. Mas está embutido nessa nossa vida, nesse novo tempo, né? O planeta está pedindo, né, uma série de estabilizações de movimentos da humanidade, porque nós, o homem, é que comanda o planeta, né, com as suas ações, a indústria e tal. O homem está descendo em Marte, está descendo na Lua, e isso aí, não sei se isso aí o planeta, o mundo não está, daqui a pouco, cobrando, né, essas façanhas que o homem propõe fazer aí, que é o progresso, né? Se nós não tivéssemos progresso, nós estávamos andando aí até hoje. Então começamos lá atrás, hoje temos aí naves, aviões aí transportando 400, 500 passageiros. Antigamente era um turbo-hélice, era um teco-teco e assim vai. Então o homem projeta o futuro, né? E essa tecnologia abundante, né? Em todos os segmentos. Mas o planeta às vezes se indispõe com certas medidas que o homem toma, né? E a humanidade às vezes não se comporta devidamente também em relação ao meio ambiente, e aí dá uma série de situações. Fala, Eduardo Tornés. São 12 hectares. 12 hectares. É um tantão de terra no meio de Porto Alegre. Imagina o complexo de edificações que dá para fazer ali. Pois é. Meu Deus do céu. Imagina é o que vai acontecer ali, né? E é o que deve acontecer, porque aquilo ali tão estratégico será ali. um novo tempo ali. Sem dúvida um novo tempo. É verdade. Fantástico. Tudo bem. É. E aí, Calil? E aí? Então tá, tu já tem, claro que não vai abrir o voto para governador, para senador, para deputado federal, estadual, vai deixar para depois, né? Para governador, presidente da República. Esse negócio do governador... Só na urna lá que vai contar. Tem que ser, né? A gente que flutua aí, tem opinião, né? Tem muitas vezes, nesse momento dessa eleição majoritária, a gente fica em dúvida. Eu estou em dúvida atualmente com relação à eleição presidencial, mas com relação aos cargos eletivos, os demais, com relação a deputado estadual, deputado federal e senadores, que nós elegemos 2 senadores, né? Nós temos que ter muito critério, né? O critério, além do critério pessoal, nós devemos também ter um cuidado, além de atendermos os nossos critérios, de analisarmos se esses critérios estão corretos ou não. É incrível o que está acontecendo, porque nós aqui, mesmo na bancada aqui, nós temos vários amigos que são candidatos e muitos deles com condições de ser, mas a gente só tem um voto, né? Uhum. Então esse voto é importante no contexto da continuidade da nossa república, porque olha que as nossas representações nas casas legislativas estão cada vez mais, por assim, medíocres. Então, por isso que eu, na verdade, com relação ao meu voto, eu tenho idade para não precisar nem votar mais, mas faço questão de votar, analisar, né? Votar, né? E tentar fazer o melhor que aquele simples voto que possa somar para um bom candidato, né? Interessante que nas redes sociais o pessoal já está se degladiando. Já está saindo farpa para lá, farpa para cá, e coisas ruins até. Porque, como é que é? Ficam atacando vida pessoal dos candidatos, assim, situações criadas até, eventualmente, como a gente tratou antes, por inteligência artificial, e colocam como verdade em sites até renomados, eventualmente, na bolha de cá e na bolha de lá, ficam jogando como verdades e nem desculpa pedem depois. E aí o judiciário fica abarrotado de situações que, em tese, politicamente deveriam ser resolvidas.
Mas olha só, nós já estamos há 2 meses, né, da eleição, é isso? Praticamente. Praticamente 2 meses. E já estão desse nível. Como é que vai acontecer quando chegar perto da eleição? Vão sair no tapa? Vai ser muito complicado. É uma eleição muito complexa, viu? O nível vai ser lá no assoalho, Pois é. pode ter certeza. E muitas surpresas, acredito que teremos ainda aí em relação ao judiciário eleitoral. Não sei, a coisa não tem um cheiro bom. Não tem um cheiro bom. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Eu tenho uma situação que saiu hoje no mundo jurídico aqui, é uma questão, não é imobiliária, mas é uma questão de direito de imagem, que me parece bem interessante, porque, falando em redes sociais, em Joinville foi proferida uma sentença, se eu não me engano, no 2º juizado, juizado especial, sim, que foi no seguinte sentido: a ex-companheira foi condenada numa ação proposta pelo então ex-companheiro e por seus familiares a apagar das suas redes sociais todas as fotografias que continham imagens dele e da família dele. Mesmo, e não eram nada ofensivas, eram fotos de família, mas de um tempo anterior ao rompimento da relação. Olha que interessante. Foi pedido, inclusive, danos morais nessa aí. Imagino que a situação seja... Não tem nada a ver com o Alexandre Moraes. Não, os danos extra-patrimoniais, Ele né? deixa danos que é mole. O Alexandre Moraes deixa todo mundo em danos. Não, mas interessante que foi pedido até mesmo uma indenização por danos morais, que foi negada pelo juízo, porque ele entendeu que não era caso de uma utilização indevida, mas fixou um prazo para esse cancelamento, para que ela pague essas fotos sob pena de multa diária. Olha que interessante a que ponto chegam as decisões judiciais no mundo moderno. Porque o direito de imagem, segundo o juízo, ele pode ser cancelado, a autorização de uso de imagem pode ser cancelada a qualquer momento pelas pessoas. Verdade. Então, nesse caso, como ele já tinha constituído uma nova família, ele e a sua família entenderam que não era salutar que ela mantivesse nas redes sociais dela imagem deles. E foi acolhido pelo judiciário esse pedido de cancelamento das fotos com multa diária. Olha que interessante a discussão que está se travando com essas novas tecnologias. Né? É o efeito. Né? Tudo isso aí gera essas controvérsias. Vamos adiante, falando de Zafari, Grupo Zafari, 91 anos, segmento supermercadista, top de linha, Grupo Zafari, né? Chegando em São Paulo, mais ainda, mais unidades, estrategicamente posicionada numa área extremamente nobre de São Paulo, sexto atacadista do Grupo Zafari, também chegando em São Paulo, olha só. E aqui no Rio Grande do Sul, enfim, a expansão do grupo é absolutamente muito grande. Né? Em seguida, teremos aqui já na Carazinho ali, com a Arianópolis, ali já teremos mais uma unidade Zafari, né? Naquela esquina privilegiada ali. Muito antes de ficar prontos os edifícios ali, ficarem prontos, que estão em fase bem adiantada, corporativos e residenciais, já teremos o supermercado Zafari funcionando, tá bom? Então, se prepara que vai ter um super Zafari ali, naquela esquina ali maravilhosa. Bom, Zafari, economizar é comprar bem, né? Mix de produtos maravilhosos, estacionamentos estratégicos, tá? Com muita segurança, só coisa boa. Preços civilizados, economizar é comprar bem, é Zafari, olha aí. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Muito bem. E o Sucos Petri tá aí bombando, né? Sucos Petri. A bebida do ano inteiro. É um negócio fantástico. Uva, laranja, água de coco, só coisa boa. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Uva, laranja, água de coco. Na hora da hidratação do seu organismo, na hora da atividade física, ou não, hidrate o seu organismo com a água de coco Petri 100% natural. Os produtos Petri não têm adição de águas, açúcares, conservantes, absolutamente nada. É só saúde absolutamente pura. Sucos Petri, o mais vendido, portanto,
ou mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida do ano inteiro. Está aí o Sucos Petri conosco aqui, né, nos acompanhando nessa jornada de quase 34 anos, sempre na nossa bancada, todos aqui degustando essa maravilha, né, de vitaminas, saúde absolutamente pura, Sucos Petri, uva, laranja e a água de coco Petri. Muito bem, fala Newton Calil. Eu quero só trazer uma matéria que eu não entendo muito, mas nós aqui que lutamos no dia a dia do direito, né? Nós temos de vez em quando algumas questões. O que preocupa muito a sociedade com relação aos tais penduricalhos, né? E hoje nós criamos, nós que fazemos parte de toda a sociedade, nós criamos no decorrer dos últimos 40, 30 anos, aí, principalmente, né, essa imagem de uma estrutura diferenciada, né, que é a estrutura vinculada ao judiciário, basicamente, seus operadores maioritários, ou seja, os ministros, né, que todo mundo, quando fala em juiz, ganha muito, promotor, não quê, esquecem dos ministros, dos procuradores, né, dos ministros dos tribunais de conta, do não sei o quê. Nós criamos toda uma situação diferenciada, tanto que esse fabuloso ministro Flávio Dino, já foi juiz, depois foi um comunista emérito e hoje é ministro do Supremo, graças às suas relações políticas, né, que pode ser um excelente, é um excelente magistrado com relação à cultura. Isso não é indubitável, né? Esse ministro, ele conseguiu trazer aquele assunto dos penduricalhos, conseguiu fazer uma mágica brasileira, quer dizer, tu tem um limite constitucional e estabelecer que o limite constitucional pode superar 35%. Todo mundo esqueceu, parecia que aquilo ali é a coisa mais normal do mundo e não está nem acontecendo, porque está todo mundo aí nessa área da defensoria pública, todo mundo se acomodando com salários absurdos, estratosféricos, completamente diferenciados da realidade da sociedade brasileira. Essa que é a grande verdade. Nem os executivos de grandes empresas estão conseguindo acompanhar esses vencimentos malucos que estão dizendo. Agora, esse mesmo ministro aqui, essa matéria que eu estou fazendo assim, introito, para dizer, tem uma matéria que ele está muito interessado, que não consegue, a gente não consegue discernir aonde vai chegar. Vai ser a mesma coisa dos penduricários, que não aconteceu nada em última análise, né? Dos penduricários não aconteceu nada, é tudo vamos dizer assim, faixa estendida para o nada. Mas é a história das emendas parlamentares. Tem uma ação da Rede Sustentabilidade. E agora ele anda pedindo para o governo informação de como pode. O Jornal do Comércio hoje tem um tópico a respeito disso. Intimou o governo e o Congresso a especificarem como deputados e senadores podem ser punidos em caso de irregularidades na destinação de emendas parlamentares. Olha um pouquinho. Nós estamos falando em fiscalização, nós estamos falando em. Primeiro, um direito que os parlamentares têm, que a gente não sabe como é que eles exercem, de que maneira exercem e com que interesses exercem. Isso é uma situação, né? Outra situação é com isso aqui, nós somos fiscalizados até do último cheque ou da última conta que a gente paga. Como é que se fiscaliza isso, meu Deus do céu? A fiscalização é do governo. Vai perguntar para o governo, o ministro do Supremo, numa ação de sustentabilidade. Essa ação é uma ação que está virada em nada. Né? Em nada. Quer dizer, a sociedade está sendo mais uma vez enganada. Tá? Daqui a meia. É tudo clima de fumaça. Né? É clima de fumaça, Silva. Né? Não vai acontecer nada nisso aí. Nós vamos ficar com essa ação. O ministro do Supremo pedindo para o governo e para o Congresso explicar como é que pode ser punido. Olha, nós estamos brincando com isso. Ele que decide, então, como é que deve punir ou como é que deve fiscalizar. Ou não fiscaliza. Deixa correr o barco. Olha, eu estou cansado. A gente vai ficando cansado dessas basófias que acontecem todos os dias mediante uma ação de alguém que não sei o quê. Ah, para. A matéria que eu estou colocando na mesa só para efeito de dizer a minha inconformidade com não só com os vencimentos e penduricalhos que saíram de moda agora, né?
todos eles irregulares, né? Não quero dizer, isso é uma questão até moral, não é? É uma questão moral. Eu ia comentar a questão da moralidade. É uma questão moral, né? Isso é uma questão moral que a gente... e nós estamos aguentando isso dessa maneira, né? Agora, essa das emendas parlamentares, né? As emendas parlamentares, o tal ministro do Supremo querendo saber como é que o governo e o Congresso vão fazer. Não, pare um pouquinho. Ou ele decide como é que tem que ser feito, ou então sai fora dessa jogada. Tá querendo aparecer o público, ele nem é candidato a nada. Tudo bem. Isso aí. Doutor Calil, a ministra do STJ aposentada, acho que foi em 2014 que ela se aposentou, a Eliana Calmon, ela foi corregedora de justiça. Sem dúvida. Ela foi uma corregedora de justiça muito hábil e muito ativa. Combativa. Né? Ativa. E ela comenta em algumas reportagens, em algumas entrevistas que ela dá, se não me engano até escreveu sobre isso em algum momento. E ela fala que foi chamada e questionou, na época, como corregedora, sobre situações de ministros e de filhos de ministros e ela chegou à conclusão que ministros não são fiscalizados, eles não permitem a fiscalização deles próprios. Isso palavras dela, né? Contexto que ela trouxe. Então, a corregedora de justiça trazer a informação de que ministros são infiscalizáveis, inclusive seus parentes são infiscalizáveis, nós estamos 12 anos à frente desde a aposentação dela, da aposentadoria dela, e aparentemente nada mudou, como ela própria já disse numa recente entrevista. É interessante isso. Temos que terminar com os privilégios no Brasil. Se eu não me engano, dos cinco trabalhos mais bem remunerados no Brasil, dos 10 trabalhos mais bem remunerados no Brasil, 5 são públicos. São cargos públicos. Isso é um absurdo, né? Do judiciário, do legislativo, do executivo, depois vem da iniciativa privada. Enquanto nós formos regrados por pessoas que não produzem, o país não vai ser produtivo. Pessoas que não produzem nada regram quem produz. Com que cacife? Com que poder? Essa é a questão. Não há prática, não há experiência prática nessas pessoas para que elas possam fazer isso. Um país que é regrado por pessoas que nada produzem não pode ir para frente. É a lógica em prática. Tudo bem, vamos adiante falando de Grupo de Paulo. Eu tenho dito diariamente que o Grupo de Paulo, Galetos, o melhor galeto do planeta, está chegando em Brasília, capital federal, Lago Sul. Um negócio fantástico, a maior loja do Grupo de Paulo, um conforto singular e a qualidade, o sabor, claro, né? O galeto de Paulo, esse é inigualável, né? Então, os parabéns ao André, ao Paulo Jeremia, liderança do Grupo de Paulo de Galetos, chegando na capital federal, e vai encantar aquele pessoal lá, né? Que nós temos lá, o país, né? Temos lá pessoas, gente de todos os estados brasileiros, muita gente que não tem ideia de que é um galeto, né? Que vem do norte, nordeste, enfim, lá, né, de outros estados que têm uma cultura gastronômica completamente distinta. Então, certamente, eles vão se encantar com o galeto gaúcho aqui, que é a origem aqui, né? Que é um alimento italiano, mas da nossa cultura italiana da Serra Gaúcha, e conquistou São Paulo, por exemplo, que é um dos 3 maiores centros gastronômicos do mundo, São Paulo. E lá o galeto de Paulo chegou em São Paulo e encantou, tanto que temos N lojas já no interior e na capital paulista do Grupo de Paulo de Galetos. Muito bem. Do tempero cuidadosamente preparado ao capricho de cada detalhe. Mais do que servir, o de Paulo conta a história da imigração italiana na Serra Gaúcha, uma celebração que une excelência da culinária artesanal ao afeto da mesa da nona, com sabores autênticos e alegria à vontade. Nosso propósito é entregar uma experiência memorável para a sua mesa. De Paulo, alegria, cultura e fartura. Grupo de Paulo de Galetos, o melhor galeto do planeta. Fantástico, bom demais, bom demais, bom demais. Vamos adiante então, dizendo que Olina Essência de Vida está aí para encantar a todos também, né? Olina Essência de Vida. Família Olina, um negócio fantástico, tá?
Olina, porque Olina resolve o problema de qualquer exagero alimentar, uma dificuldade digestiva, né? Então, ele é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada, muitas vezes, né, a maior parte das vezes, por excessos alimentares. Laboratório Vesp, há mais de 100 anos, produzindo Olina Essência de Vida. Uma empresa que nasceu aqui em Porto Alegre, Cacheiro Viajantes, seu fundador, e hoje tem um super laboratório em Canoas, atendendo todas as exigências Anvisa, etc. e tal. O laboratório Vesp, que produz Olina Essência de Vida. Eu sempre digo, né? Na hora de viajar, a Olina não pode ficar de fora da bagagem, tá? Leva bastante, vai, né, provar sabores diferentes, e às vezes o glutão, especialmente, né, exagera, aí tem que ter Olina por perto. Mas no corporativo, na cada praia da serra, né? Enfim, qualquer ambiente, Olina deve estar presente para minimizar qualquer dificuldade. Nilton Galil. Bom, nós vamos aguardando a... Eu sempre trago alguma coisa aqui com referência à gastronomia, né? De vez em quando eu converso sobre isso, eu gosto de falar sobre isso, até tem... Sim, o senhor é especialista no ramo, o senhor é um grande chefe. Eu sou assistente dele. Nos jantares eu sou assistente. É verdade. O chefe de portier. É verdade, né? Mas eu tenho me chamado a atenção no Jornal do Comércio, principalmente, todas as semanas, né? Principalmente no caderno, na Geração E e nos cadernos de negócios, o incremento e a atividade das casas e investimentos e criações com relação à gastronomia, das mais variadas matizes, ou seja, pessoa que saiu do seu ramo, o sujeito que estudou no exterior e que voltou e que montou um restaurante, né? Então, a nossa cidade aqui, nós sempre falamos das nossas... Nós há pouco, agora mesmo, nós estamos falando da origem do nosso galeto aqui, né? E nós estamos nos especializando em receber gastronomia da melhor qualidade, né? Ao leitor do Jornal do Comércio eu recomendo, né? E sempre tem referências históricas e vamos dizer assim, e das novidades com relação a esse assunto, né? Nós não podemos nos queixar mais. É verdade. Nós não podemos nos queixar. Muito bem. Exemplar. Eduardo. 8 minutos para finalizar o programa. Temos ainda que fazermos as mensagens dos nossos anunciantes aqui. Tá. Não, só para agora a política aqui, depois eu vou trazer uma questão bem pitoresca, mas uma questão política aqui. Hoje o ministro André Mendonça autorizou a instauração de inquérito do filho do Lula, né? Do Lulinha, sim, hoje. Parece que foi hoje, aqui no Migalhas, eu tô vendo. O quê? Não, no site Migalhas, que é recente, agora foi 6 e... Notícia das 5 para 7. Muito interessante. Autorizou a investigação contra Lulinha por tráfico de influência, vinculado ao careca do INSS, inclusive, na questão de cannabis medicinal, lá para as questões governamentais, para contratos governamentais. Não sei se isso vai durar, porque precisa do pleno lá do STF se manifestar. Mas é uma notícia quente, recente e bastante interessante, se for à frente, né? Muito bem. Vamos falar do Uruguai aqui no Rio Grande do Sul. Um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre, né? É o Templo da Parrilla del Sur. Ali na Avenida Nilópolis, 111, bairro Petrópolis, telefone 3012-7878, tá bom, meu? A maior parrilla, a autêntica cozinha uruguaia, nós temos aqui em Porto Alegre, você está vendo aí no seu monitor, Avenida Nilópolis, olha ali, ó, Petrópolis, 111, né? 111, Petrópolis, capital gaúcha. Tá aí o telefone, 3012... Então, 7878. 7878. Então tá aí, ó. As promoções seguem, tá? Todos os dias, tá? Temos aí promoções maravilhosas, tá? Temos aqui, ó, as promoções diárias. Por exemplo, segunda nós temos o tapa de quadril, terça é o entrecô, quarta e sexta é o assado de tiras,
quinta e sábado é o entrecô especial, domingo, no horário do almoço ali, é a tapa de quadril, e à noite é o entrecô. Claro, tem mais um amplo cardápio para você escolher outros alimentos maravilhosos da Parrilla del Sur, né? Aquela carne extremamente saborosa é o Uruguai aqui, o templo da parrilla no Rio Grande do Sul está aqui em Porto Alegre, na Parrilla del Sur, um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. Comando da Parrilla del Sur, dessas figuras queridas, ímpares, o casal exatamente Darcy e Maristela Desbecel. Eles têm uma capacidade singular, né, de se relacionar com a clientela, né, são amáveis, etc. e tal. Uma equipe de colaboradores de primeira grandeza, né, gentis, competentes, né, os parrilleiros, os garçons, maîtres, só coisa boa na Parrilla del Sur. E com aquele diferencial também que ninguém tem praticamente, eu acho que não, eu pelo menos não conheço, aqui em Porto Alegre não conheço, estacionamento cortesia. Você chega ali no saguão da Parrilla del Sur, você tem manobrista da empresa, da Parrilla del Sur, e o seu carro fica guardado no ambiente da Parrilla del Sur. Então, isso aí, minha gente, não tem preço, e é cortesia da Parrilla del Sur. Você desce ali com a sua família, com seus amigos, né, empresários, profissionais liberais, tudo de bom ali na Parrilla del Sur. Avenida Lopes 111, Petrópolis, telefone 327878. Então, te manda para lá, que é coisa boa, o templo da parrilla no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Ovos orgânicos está aí, né? O sítio gigante, né? Contemplando todas as exigências do Ministério da Agricultura, tanto no adubo orgânico classe A, que é o Titica, quanto nos ovos orgânicos, né, do sítio gigante, comandado lá pelo Eduardo Tartarote Gigante. Os ovos orgânicos estabelecem um sistema que prioriza o bem-estar animal, são galinhas criadas soltas, com acesso à pastagem, a alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos, galinhas que não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Tá bom? É saúde e sabor absolutos. E o Titica, que vai agora encantar os seus jardins, né? É uma coisa louca, o seu sítio, né? Ali os seus adubos, seus temperos, aquele jardim, aquele canteiro de temperos verdes que o pessoal gosta muito de ter, né, no pátio da casa e tal. Com esse adubo orgânico classe A Titica, você vai ver o que acontece, tá? Tanto nos jardins quanto na sua horta, no sítio, na chácara, no seu condomínio, na sua residência, no seu apartamento, né? Então, tudo de bom está chegando na Rede Zafari, então, acho que a partir de amanhã ou sábado já temos aí o adubo orgânico classe A Titica nas lojas do Bourbon Zafari e também no Cesto, tá bom, minha gente? Então, te liga que vale a pena, porque é bom demais. E temos aí, dizendo sempre um recado que é importante para quem tem o seu pet, seu gatinho, seu cachorrinho, sua cadelinha, o Armazém Quatro Patas. É indispensável que você tenha aí o telefone anotado, qualquer dificuldade, qualquer coisa, né? Porque lá nós temos consultas, cirurgias, internação, exames de sangue com resultado na hora, ultrassonografia, temos raio-x, farmácia, né? Alimentos para os cães, para os pets, para os seus gatinhos, etc. Tal, tudo sob o comando do médico veterinário Oscar Dávila, Rua Domingos Crescêncio, 675, no bairro Santana. Telefone 3307-4004. Está aí no seu monitor. Então, olha aqui, ó, coisa muito boa, segurança absoluta, sob o comando de uma equipe, né, do veterinário Oscar Dávila, lá no Armazém Quatro Patas, Clínica Veterinária. Então tá. Temos 2 minutos aí, o Calil, tá? Tenho meio minuto para si, meio para o Eduardo Dornelles. Olha, eu quero fazer referência ao momento político que ao momento político que nós estamos vivendo. Espero que nós tenhamos, vamos dizer assim, tranquilidade para as nossas escolhas. Se Deus quiser, se Deus quiser. Olha aqui, Sicredi, minha gente. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução absolutamente inteligente. O crédito com garantia de aplicação. É um negócio fantástico, tá bom? Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com o seu gerente ou abra sua conta no Sicredi. Tem uma mensagem do Sicredi para você assistir. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira.
É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Eduardo. Muito obrigado, Silvas, pela oportunidade. No meu aniversário, estar aqui dividindo para com nós vocês. é uma satisfação muito grande, né? O Eduardo Ornedo, nosso comentarista aqui já de boa data, né? Aniversariando, com toda a sua saúde, vai agora participar com a sua família, a sua mamãe, né? Comemorar o seu aniversário, e semana que vem nós vamos comemorar com eles, claro. É isso aí. Claro. Se Deus quiser. O programa vai embora. Felicidades mais uma vez, tá? Muito obrigado. Não toma todas as cervejas, não bebam todas as cervejas, deixa um pouquinho para nós aí na semana que vem. O programa se despede. Até o próximo. Uma boa noite e até lá.